Olá galerinha, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre um conteúdo muito peculiar. Hoje nós vamos falar sobre castelos medievais europeus. Esse é o tema do vídeo de hoje. Esse aqui é uma parte 1, tá? Eu vou fazer mais vídeos sobre, mas nessa parte 1 eu vou dar mais ou menos um resumo geral sobre castelos europeus medievais. Nos outros próximos vídeos, nas próximas partes, eu pretendo falar sobre coisas mais específicas, mas nesse vídeo eu vou dar um geral para todos vocês. A primeira coisa que a gente tem que entender é que os castelos medievais eles apareceram ali na Europa há muito tempo atrás mesmo, antes da Idade Média em si. Castelos existiam mais ou menos desde antes do Império Romano, mas aquilo não pode ser considerado um castelo medieval, porque o castelo medieval ele necessariamente tem que estar ali mais ou menos na Idade Média, um pouquinho antes da Idade Média. A gente tem diversos tipos de castelos medievais, eles vão sumindo ali pro final da Idade Média, vão sendo substituídos por fortes, fortalezas com designs diferentes e param de ser castelos mesmo. Alguns continuam vários, eles param mesmo de ter um motivo meio que militar. Alguns continuam tendo, mas no geral eles são substituídos por diferentes tipos de arquiteturas e os castelos medievais vão ficando. O estilo de castelo medieval começa só a existir ou para ser um lugar para algum nobre morar, alguma coisa do tipo, ou lugar turístico igual é hoje em dia, e relíquias históricas igual é hoje em dia, mas por muito tempo foi usado por uso militar mesmo. Mas enfim, vamos lá. Nessa primeira parte eu vou explicar alguns conceitos básicos, algumas coisas básicas, e nas próximas partes eu vou entrando em assuntos mais específicos. A gente vai falar primeiro, a gente vai falar daquele estereotipo mesmo de castelo. Vou explicar pra vocês mais ou menos como que funciona, as partes dele, a função de cada parte, e coisas mais básicas deles, ok? Pra começar eu tenho que explicar uma coisa pra vocês. O clássico castelo medieval de pedra que a gente vê era minoria. Eu não estudei o suficiente para falar se é uma grande minoria ou uma pequena minoria, mas é minoria. A maioria dos castelos medievais que existiam na Idade Média eram feitos de madeira. Eram castelos feitos de madeira. Por que a gente tem pouca fonte histórica disso? Primeiro que a gente tem fonte histórica disso, mas são poucas. Não são tantas. Por simplesmente não existirem mesmo, esses tipos de castelos não terem sido tão famosos na Idade Média e tudo mais, e não terem sido os grandes castelos com grandes relevâncias. E também eles não duraram até hoje em dia, obviamente, porque eles são de madeira. Madeira é um material bem sensível comparado à pedra. Então os castelos de pedra eles duraram séculos, e a gente tem eles até hoje em dia vivos aí pra gente usar como exemplo e tudo mais. Mas os castelos de madeira não duraram porque os castelos de madeira eram castelos que duram décadas até você ter que, sei lá, renovar, reconstruir, reformar. Os de pedra você pode demorar mais tempo e mesmo que você não reforme, eles ficam aí vivos durante séculos. Madeira não. Madeira, se você não ficar muito tempo sem cuidar, elas se autodestroem e acabam mesmo. Não é ruína, simplesmente quebra tudo e depois de um tempo toda aquela madeira é decomposta, espalhada para algum lugar, etc. Então a gente não tem exemplos de castelos de madeiras na vida real. A gente tem algumas fontes históricas, mas a gente não tem como dizer exatamente como eles eram, porque a gente não tem exemplos de verdade. Então, sim, era a maioria. Por que era a maioria? Então, um castelo, ele não precisa... Um castelo medieval, o conceito dele é mais ou menos, basicamente, uma moradia de alguma pessoa fortificada. Era isso. Se não é uma moradia de uma pessoa, não é um castelo. É um forte, alguma coisa do tipo. Mas para ser um castelo tem que ser uma moradia fortificada. Resumindo, é isso. Então um castelo, ele não necessariamente precisa ter muros. Ele pode ser só simplesmente meio que uma casa fortificada, com uma parede mais fortificada, com aqueles quadradinhos em cima, com algumas torres, alguma coisa do tipo,
uma porta mais segura, algo do tipo. Então ele pode ser só uma moradia fortificada. Isso já é um castelo, tá? Um castelo é só uma moradia de alguém fortificada. Esse é o conceito de castelo. Então na Idade Média a gente tinha muitos castelos. E pedra é um material caro, sabe? Então a galera fazia muito castelo de madeira. Por quê? Porque, cara, vamos supor que tem uma vilazinha simples, bem isolada. E o chefe daquela vila ali, ele não é um nobre muito grande, aquela é uma vila simples e tudo mais, ele não tem muito dinheiro. E aí ele vai lá e constrói uma castelo de madeira, simples, sabe? Porque ele não tem muito recurso e tudo mais. Ali, uma área pra guardar os grãos da vila, né, tudo mais, um lugar seguro pra guardar esse tipo de coisa, onde ele mora também. E é simples, ele não tem muito dinheiro pra construir as coisas de pedra. Era caro fazer um castelo de pedra. Então a galera fazia muito castelo de madeira, muito mesmo. Os castelos de pedras eram a minoria. Não sei se é uma minoria grande ou pequena, mas a maioria dos castelos durante a Idade Média eram castelos de madeira. Podem ser tanto só casas fortificadas ali, como pode ser, né, a casa fortificada com muros em volta, né, um muro de madeira em volta, torres de madeira, etc, etc. E esses castelos também evoluíram, eles eram de madeira, depois eles evoluíram para de pedra, alguns, né. Mas enfim, a maioria dos castelos durante a Idade Média eram de madeira. Ok, dito isso, agora eu vou explicar partes do castelo, sabe? Como mais ou menos ele é feito, construído ali, as áreas dele e alguns conceitos básicos também. Para começar, que eu já expliquei alguns conceitos básicos aqui, e já expliquei que a maioria dos castelos de madeira. Agora eu vou começar a explicar as partes dele, as partes de um castelo. Eu vou falar todos os termos aqui em inglês, porque todos os estudos que eu fiz eram meio que em inglês, assim. Quando eu tava estudando sobre os castelos medievais, todas as fontes que eu tive para estudar e tudo mais, tantos vídeos, tantos fontes históricas, etc. Todos estavam escritos em inglês, então eu consegui só achar o nome dessas coisas em inglês. E algumas delas eu consegui achar a tradução para português certinha e tudo mais. Mas nem todas eu consegui achar a tradução certinha em português, e algumas delas nem tem. Eu tiver achado a tradução para português, eu vou falar o nome em inglês, a tradução em português. E as que eu não achar, eu só vou falar o nome em inglês mesmo. Ok, vamos lá. Primeira coisa é o keep. Keep é basicamente meio que a casa principal do castelo. É aquela fortificação do meio, é a fortificação principal. Normalmente é aquela casa no centro do castelo, que o nobre mora, onde fica ali a sala do trono, os quartos principais, onde o quarto do dono do castelo, basicamente a área principal. Um castelo pode ser só o keep. O castelo pode ser só a fortificação principal. Não precisa ter o resto para ser um castelo. Então vocês mais ou menos entenderam isso. Então, pode ser só isso. Ok. Beleza? Botado a muralha em volta, o que a gente tem? A gente tem o Bailey, ou vocês podem chamar de Ward, que eu também não achei a tradução, mas é mais ou menos a parte livre do castelo. É aquela parte onde é livre, onde fica entre o keep e entre a muralha, entre os muros, onde você pode botar várias construções e várias coisas do tipo. Essa área é livre, sem nada, entre o keep e o muro. Essa área era usada para várias coisas, tanto para pessoas morarem, né, pessoas da vida e tudo mais, pessoas ali para casas normais, ou sei lá, você estocar coisas, fazer casas de estoque, ou para você botar celeiros, enfim, a construção que você quiser. Tinha pra tudo, tanto podia ser uma área pra realmente as pessoas morarem, tanto o nobre só usava aquela área pra realmente botar as construções principais mesmo que ele queria ali, e não era pra ninguém morar além dele ali, os soldados dele. Enfim, podia botar a construção que ele quiser. O que a gente tem muito? Normalmente, no castelo, eles botam essas construções encostado com a parede. Por quê? Quando você for ver os castelos, a maioria dos castelos que não tem muita construção, os que são tanto razoáveis de construção assim e tudo mais, você vai ver que as construções a maioria dos castelos as construções sempre vão estar perto do muro, perto da muralha. Por quê? Isso é para evitar que projéteis consigam atingir. Porque se você bota ali pro meio, fica muito mais fácil
do inimigo atirar catapultas ou flechas dentro do seu castelo, assim, só passar por cima da muralha e pegar nas construções. Eles podem botar fogo na construção com flechas de fogo, eles podem destruir, danificar elas com projéteis de catapultas, enfim. E eles podem jogar esses projéteis e acertar as construções. Quando você bota perto do muro, fica mais difícil deles acertarem. O ângulo para você acertar fica muito mais difícil. Por quê? Porque tem a muralha na frente. Então fica muito mais difícil de você acertar essas construções sem você acabar acertando a muralha. Então você vai ver muito que as construções são bem coladas na muralha e fica uma área bem livre, sem nada assim, entre a muralha e o keeper. Ok, explicado isso, a gente tem... A próxima parte que a gente vai falar é o Gatehouse. O Gatehouse, o que seria? Deixa eu explicar uma coisinha pra vocês antes. Quando você constrói um castelo, ele é fortificado, tudo bonitinho. E aí você precisa entrar e sair dele. E aí você tem um portão, você bota um portão, a galera passa e sai. E quando você bota um portão no castelo, aquilo se torna a parte mais vulnerável do castelo, porque é uma parte onde as pessoas têm que sair e entrar. Então aquilo se torna a parte mais conveniente, porque as proteções normalmente são as mais frágeis no castelo, a de um portão. E o Gatehouse é basicamente a construção em volta do portão. É onde você normalmente é uma construção feita para fortificar o portão. Os Gatehouses podem ser simplesmente duas torres, uma do lado da outra. E aí tem um portão, e aí entre elas tem um portão. Pode ser duas torres e aí meio que elas se interligam, aí tem um portão embaixo. Enfim, tem diversos tipos de Gatehouse. Mas o Gatehouse é basicamente essa construção que o portão fica dentro pra fortificar o portão, pra ficar mais difícil dos caras entrarem. Por que normalmente são duas torres assim do lado? Porque aí você tem duas linhas de torres cruzando tiro no portão. Então caso a gente vá ali pro portão, você tem uma construção em volta que deixa mais fácil de você acertar os inimigos com projéteis. Ou jogar coisas em cima deles. De vez de só deixar um muro reto, aí mete um portão lá. Não, vamos construir umas torrezinhas aqui em volta do portão, deixar um pouco mais alto isso aqui, fortificar um pouco em volta assim, pá, pra ficar mais fácil a gente matar o inimigo que tá ali no portão. E dentro do Gatehouse, a gente tem várias coisas, né? E aí uma delas é o portão em si. E o que a gente tem no portão? A gente tem vários tipos de portões e tudo mais. A gente pode ter um portão bem simples, que é o que normalmente tinha, que era só uma porta gigante, sabe? A maioria das vezes madeira fortificada com alguns pedaços de ferro. Só que a gente tem várias variações. A próxima parte que a gente vai falar agora é o drawbridge. Drawbridge, o que é uma drawbridge? A tradução para português de drawbridge é a ponte levadiça. Ponte levadiça é aquela ponte que levanta e abaixa, que dá pra você puxar pra cima e descer. Por que era usado? Porque a maioria dos castelos elas tinham um fosso em volta, que o nome é o moat. O nome é moat em inglês, né? Enfim, o fosso. E fossos na verdade eram bem úteis. Qual que era o motivo de um fosso? Primeira coisa era dificultar que os inimigos chegassem, porque ou eles teriam que passar, se eles issem por terra, né, andando, eles teriam que passar por algum lugar de água com barcos, ou se o lugar de água fosse ralo, eles andariam mais lento, com mais dificuldade. Ou eles teriam que botar pontes ou realmente escadas bem grandes para conseguir apoiar assim na muralha. E também evita que grandes construções usadas para invadir castelos de guerra fossem usadas. Por exemplo, aquele tipo de escada para invadir castelo, onde em volta tem mais ou menos 2 escadas assim, e aí em volta tem uma proteção, aí tem as rodas embaixo, e aí lá em cima tem meio que uma ponte levadiça, onde você chega essa coisa perto do castelo e você solta essa ponte levadiça, e ela apoia assim na muralha e aí invade. Isso na Idade Média não era muito usado, tá? Mas ainda usaram em alguns exemplos. Por exemplo, na primeira cruzada, quando tentaram invadir Jerusalém, eles usaram 2. Uma pegou fogo na invasão, mas a outra eles conseguiram apoiar lá e aí conseguiram invadir. Mas tipo, era usado pouco, era mais raro, assim. Mas enfim, outros tipos de coisa, como escadas comuns. Eles usavam muitas escadas
normais assim pra subir as muralhas dos castelos. Mas enfim, aqui isso não é um foco. Mas você evita que esses maquinários consigam chegar perto, pelo menos a maioria deles, ou você dificulta, né? Porque muitos deles até que dá pra chegar, mas você teria que criar outro tipo de apoio, você teria que botar isso num barco, você dificulta. É, isso aí. E nesses fossos você pode botar água ou pode deixar só vazio. Você que decide ali na hora. Os vazios normalmente eles botam estacas, né? Que o de água eles têm água ali. Mas os vazios, quando não tem água, normalmente eles botavam, na maioria dos casos, eles botavam estacas, coisas no fundo desse fosso para dificultar o inimigo de passar e tudo mais. Estacas, cercas, coisas para dificultar o inimigo de passar ali. Enfim. E aí nesses castelos que tinha fosso, nem todos os castelos, o castelo não necessariamente precisa ter fosso, precisa ter uma ponte levadiça no portão. Mas faz mais sentido você fazer isso. Porque é o seguinte, você tem ali o fosso e debaixo ali da área. E como que você vai passar? Você pode fazer só uma ponte, né? Simplesmente fazer uma ponte. Só que quando você faz só uma ponte sólida, o inimigo ele consegue chegar no portão. Quando você tem uma ponte levadiça, você consegue subir a porta. E agora o inimigo ele tem um espaço entre ele. Ele tem um espaço entre ele e o portão. Um espaço vazio onde embaixo tem um fosso com água, ou com estacas, cercas, obstáculos, bem fundo. E mesmo que não tenha, mesmo que seu castelo não tenha um fosso, ainda é um pouco útil. Porque quando você levanta a ponte levadiça, que você encostou, que você levantou e encostou no muro, ainda serve como um apoio, ainda serve como algo tampando. Então é mais um portão ali pra aquilo. Mas era meio tipo inútil você gastar recurso fazendo uma ponte levadiça onde não tinha fosso. Era mais lógico você só fazer outro portão normal, sabe? E aí as pontes levadiças elas tinham dois sistemas de subir elas. O primeiro sistema era uma onde tinha as correntes ali apoiado e tudo mais. E aí aí essas correntes entravam pra dentro do gatehouse. E aí dentro do gatehouse tinha um lugar pra você girar, né? Tinha ali um sistema de puxar essa corda. Você puxaria essa corda, você puxa essa corrente que tá ligada com a ponte ali, a ponte levadiça, onde você puxa esse sistema ali, você gira e aí vai puxando a ponte aos poucos. E aí a gente tem o segundo tipo que eles usavam, que era o de contrapeso, onde era mais ou menos de peso, onde eles abaixavam, né? E aí a parte ali pesada eles levantavam. E aí na hora que o inimigo tava vindo e tudo mais, eles soltavam aquilo. E aí o contrapeso do negócio ia lá pra baixo, pro chão. E aí a ponte subia rapidão. Qual que é melhor? Depende muito. Porque o de contrapeso você consegue subir e descer ponte levadiça mais rápida. Mas ele gasta mais recurso e você precisa de mais espaço no gatehouse pra conseguir botar aquilo. Já o outro, você sobe e levanta mais lentamente, mas você consegue, mas você gasta menos recursos, você precisa de menos espaço ali no gatehouse, beleza? A gente tem a ponte levadiça. O segundo tipo de coisa que a gente tem é o portcullis. O portcullis, ele é basicamente aquele portão, só que é aquele tipo de portão onde ele sobe e desce e ele tem espaços entre eles, ele é cheio de quadradinho. É basicamente várias tiras de madeira ou de aço, tá? Podiam ser de madeira e de aço. Era mais comum de madeira, mas várias tiras de madeira ou aço juntas uma na outra, formando meio que uma grade. E era basicamente isso. E aí era um jeito mais barato de fazer, né? E aqueles buracos ali você pode usar para enfiar lanças por ele, né? Tem uns buracos ali que você pode usar para enfiar lanças, enfiar coisas por ele, passar coisas por ele. Esse é o portcullis. Eu não achei a tradução em português, infelizmente. Eu procurei e não consegui achar. Se alguém souber exatamente, fale aí, por favor. E aí a gente tem um portão normal, né? Um portão normal, pá, que tipo uma porta grande, né? Onde normalmente era reforçada também. Basicamente isso, a parte do portão. E a gente também tinha nos portões uma coisa chamada Murder Hole. Ele era basicamente... Como tá no nome, se você traduzir Murder Hole pro português, fica buraco da morte, buraco do assassinato, tipo isso. Mais ou menos isso. E o que eram? Esses Murder Holes eram buracos que ficavam
no teto, nas laterais dos portões, ali daquele espaço do portão, onde você passa o túnel ali do portão. E quando o inimigo passasse por aquele espaço, que quando ele passasse ali pelo túnel do gatehouse para entrar no castelo, você tem esses buracos em cima e nas laterais do túnel para você jogar flechas, enfiar lanças, ou você jogar água quente, óleo quente, pedras, né? Grandes assim para esmagar, para machucar o inimigo. Enfim, pra você jogar várias coisas para aqueles buracos. Normalmente você meio que tinha um sistema de prender o inimigo, como se fosse uma armadilha, onde tem o túnel ali do portão. E aí tem dois portões. O primeiro, um portão ali mais pra área de forte, pra área de fora, e outro ali no início do túnel, e outro portão no final do túnel. E aí, entre esses dois portões, no meio ali do túnel, você tinha esses mother holes, você tinha esses buracos. Porque aí o inimigo ele quebrava o primeiro portão. Ele quebrava o primeiro portão e ele passava. E aí ele ficava tentando quebrar o segundo portão. E eles aglomeravam ali naquele túnel e aí você jogava as coisas. Ou também o que eles faziam? Eles de vez em quando abriam esses portões. E aí, caso o inimigo não percebesse, ele acabava entrando ali. E aí eles fechavam esse portão e acabavam prendendo os inimigos ali dentro. E aí eles jogavam as coisas ali dentro, ali pelos buracos, e os inimigos não tinham escapatória. É um jeito de se deixar mais difícil ainda do inimigo conseguir passar pelo seu gatehouse, ali pelo portão, que teoricamente é a parte mais vulnerável do seu castelo. Porque, gente, paredes de castelos de pedra, pelo menos de pedra, não é fácil de quebrar. Por exemplo, era super raro você achar catapultas e esse tipo de coisa realmente quebrando muralhas e muros. Havia alguns casos, sim, mas na maioria dos casos eles não usavam catapultas, esse tipo de coisa, pra quebrar muros de pedra, porque era extremamente difícil. E mesmo que você quebrasse era um puta trampo pra você conseguir quebrar, e se você quebrasse, ali o inimigo podia só botar uns reforços, construir um muro de madeira ali rapidinho, ou caso você tente invadir aquele buraco, é só eles aglomerarem ali, fazendo paredes, escudos, tudo mais, aglomerarem naquele buraco. Não era fácil você fazer vários buracos, se você fizesse vários buracos até que faria sentido, mas como não é fácil você fazer nenhum buraco, imagina vários, né? Então, tipo, não vale a pena fazer um buraco, que ali o inimigo vai aglomerar ali e vai ficar bem difícil de eu passar aquele buraco, sabe? Mas se eu tivesse vários buracos, aí tudo bem. Eu passaria meus soldados pelos aqueles buracos, porque aí o inimigo teria que mandar a tropa pra todos esses buracos e ele ficaria mais fraco em cada buraco. Mas já que tem só um buraco, cara, meio mó trampo, o cara vai me encurralar ali, sabe? Não era muito comum você quebrar muralhas de pedra com catapulta de madeira. Até que faz, porque madeira é bem mais fácil de quebrar, 1 trilhão de vezes mais fácil. Mas de pedra, cara, muito raro mesmo. Beleza? Ok, continuando. Agora que eu já expliquei o portão, todo o sistema do portão, o keep, mostrei também sobre o Bailey, né, que é o jardim ali, a área livre. Agora vamos finalmente aos muros, né? Os muros ali, onde tem as torres e o muro em si. Vamos lá. Torres. Para que servem torres? A gente tem diversos tipos de torres e cada torre tem uma função. E a gente tem diversos estilos e jeitos de construir por diversos motivos lógicos. Tá bom? Mas no geral, a maioria das torres que ficavam nas muralhas, no muro em si, eles servem para você, por exemplo, ter um espaço para atirar no inimigo entre as muralhas. Porque, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Se a gente tem uma muralha, um muro reto, tá? Reto. E o inimigo ele chega perto do muro. Ele tem um cover ali. Se ele chega muito perto do muro, você basicamente não tem ângulo pra atirar flecha. Pra você atirar flecha, você teria que subir ali no muro. Ele é um lugar perigoso e tudo mais, e onde você perde todo o seu cover, toda a sua proteção, e é fácil do inimigo te atirar flechas contra de volta. Então, o que eles faziam? Eles construíam torres, e aí a torre ela é um pouquinho mais pra frente que o muro em si, porque eles vão ali na torre, e aí eles têm eles conseguem ver a lateral do muro, e eles conseguem atirar ali das torres na fila lateral, e aí eles conseguem pegar os inimigos. Sim, eles podiam usar as torres como escudo, se eles fossem lá nas torres pegar um cover nela, aí tá, mas aí tem outra torre do lado, e aí essa torre do lado quase sempre consegue ter um ângulo pra pegar os inimigos que estão se escondendo na outra torre, sabe? Mas enfim, então as torres servem pra isso, não só pra isso, a gente tem diversos motivos, mas essas torres menores assim que tem no muro,
são mais ou menos pra isso, pra você conseguir pegar os inimigos que ficam se escondendo perto. Outro motivo é pra aquilo servir como um tipo de defesa. Caso o inimigo ele suba na muralha, a torre pode servir como um tipo de ponto pra você defender. Porque tem a muralha ali, e aí os caras sobem na muralha, e dos dois lados ali da muralha tem torres. E aí as torres têm portas, portões, pessoas em cima. E aí pro inimigo ele domina aquela seção da muralha, mas pra ele ir pra outra seção, ele descer a muralha, onde tem as escadas e tudo mais pra descer. Ele tem que passar por aquelas torres estão com soldados, tem uma porta naquela torre. Os caras tem cara em cima, então a torre pode servir como um lugar pra você segurar os inimigos que conseguem subir em cima da muralha também, tá bom? E apesar de como a muralha ser mais alto, também você consegue uma distância, de vez em quando, uma distância maior, onde seu flash consegue numa distância maior por ela ser mais alta. A gente tem vários tipos de torres, mas a maioria, né, que essas torres pequenas, mais baixas, que ficavam nas muralhas, eram pra isso. E aí a gente tem torres também que elas não são mais elevadas que a muralha, elas só chegam um pouquinho mais pra frente, aí servem pra pegar os inimigos longos, mas aí já perde o negócio da distância e servir como um lugar pra você segurar os inimigos. A gente tem torres onde não tem área de trás, onde não dentro da volta. A gente tem torres onde tem teto, etc. Tem diversos tipos. Eu vou fazer um vídeo. Eu não sei qual parte em si, mas eu vou fazer um vídeo. A outra parte, essa parte 1, né? Mas outras partes dos vídeos sobre os castelos medievais europeus. Eu vou falar sobre todos os tipos de torres e as funções de cada uma. E o motivo lógico para a existência de cada uma. Tá? Enfim, continuando. E aí a gente tem o muro em si. Ok. Agora, no muro e nas torres a gente tem uma coisa que praticamente existe em todo o castelo medieval, inclusive de madeira, que é as crenellations. Crenellations são aqueles quadradinhos, aqueles espaços onde no topo das torres e das muralhas é os quadradinhos, né? Sobe um quadradinho assim, aí abaixa, aí um quadradinho assim, tudo mais. E aí o espaço onde o quadradinho é mais baixo, normalmente pega ali na sua cintura, no seu peito. Aí no outro espaço, que tem um quadradinho mais alto, ele pega e tampa você todo. E esses são as crenellations. Não achei o nome em português também, mas isso basicamente serve pra te proteger. Onde você, ali nos espaços, nos quadrados que são menores, você aparece pra tirar as flechas, atirar as coisas. E nas mais altas você consegue ter um cover grande, onde basicamente você atira e aí você vai recarregar, você se esconde atrás da área mais alta, ali onde os inimigos não conseguem te atirar, onde você tem full cover, full proteção. Toda uma proteção ali. As crenellations eram bem úteis. A gente tem diversos tipos de crenellations com modelos diferentes, mas mais ou menos é a mesma função para todas. E elas não são tão diferentes uma da outra. A próxima coisa que a gente tem que falar agora são os arrows loop. Os arrow loops são basicamente esses pequenos buraquinhos que ficam nas muralhas, nas torres e também entre as partes mais altas das crenellations. O que é isso? Esses mini buraquinhos são para você atirar flecha por eles, com a proteção inteira. Como você pode ver, é bem fininho. E ali, por aquele buraco fininho, o cara que tá dentro, ele consegue atirar a flecha por ali. Como esse fininho é alto e baixo, ele consegue mirar para cima e para baixo. E em alguns casos esses até eram um pouquinho mais largos, ou tinham algumas partes que iam para um lado e para o outro, assim, precisa tirar um pouquinho mais pro lado. E você tinha uma proteção praticamente impenetrável. Era bem difícil de um cara de fora conseguir acertar a flecha bem pelo buraquinho, sabe? Você atirar a flecha pelo buraquinho é fácil, buraquinho você consegue chegar bem pertinho do buraquinho e atirar. Mas o cara que tá longe ali, é muito difícil pra ele conseguir atirar a flecha dele e passar exatamente pelo buraquinho. É bem mais difícil. Então é um jeito de você atirar as flechas de forma com muito mais proteção do que naquelas partes abertas das crenellations, onde você se expõe mais. E eles normalmente tinham esses buraquinhos nas partes tampadas das crenellations. Eles tinham os buraquinhos no próprio muro, em alguns casos na torre ali. Eram bem comuns usar roll-up. Beleza? Ok, vamos continuar. A segunda coisa que a gente tem que falar é sobre os hoardings. Não consegui achar a tradução também, infelizmente. Mas o que os hoardings são? Hoardings são essas extensões de madeira que eles fazem na muralha. Como vocês podem ver aí nas imagens, basicamente tem a muralha e eles adicionam uma extensão de madeira
no topo das muralhas ou das torres. Eles também faziam isso no topo das torres. Pra que servia isso? Normalmente eles botavam essas wardings durante algum cerco. Tava acontecendo um cerco ali no castelo, eles botavam, eles estavam em guerra, o inimigo estava chegando perto, eles adicionavam isso. Por quê? Primeiro motivo, proteção inteira. Como você pode ver, eles protegem bem mais que as próprias Crenellations. Nem todos os castelos tinham Crenellations bem protegidas e tudo mais, e eles adicionavam isso de madeira durante os cercos. Onde você pode ver o buraquinho da flecha tem mais cover, ele é um pouco mais pra frente, você tem mais proteção, você tem aquela proteção em cima assim também no teto. Como vocês podem ver, é só uma extensão. Você tem ali um muro e é uma extensão, vocês podem ver na imagem, eles não quebram o muro nem nada, é só mais uma extensão ali do... Você basicamente adiciona uma extensão de madeira ali no muro, fica bem colado no muro mesmo. E também o último motivo você tem mais um espaço mais pra frente, onde basicamente o seu chão é bem aonde o inimigo pode pegar cover no castelo. E aí que vem as Machicolations. O que são as Machicolations? Não sei a tradução para português também, infelizmente. Mas as Machicolations são basicamente esses buracos um pouquinho mais pra frente na muralha, pra você conseguir atirar no inimigo que pega cover perto do seu muro. Porque, como eu disse, quando o inimigo tá vindo, se ele chega bem perto da muralha, você não tem mais ângulo pra tirar flecha nele. O único jeito de tirar flecha nele agora é você subir nas torres. E aí mas as torres tá um pouco espaço, não tem tanto espaço como nas muralhas pra você botar tantos soldados atirando coisas. E também pra você atirar coisas pela muralha sem essas Machicolations, se você passa pra frente, você teria que subir ali na muralha, então você perde o seu cover. E pra jogar coisa também, seria bem mais difícil jogar coisa, você perde seu cover também. Você não consegue ver onde você tá jogando a coisa, porque se você for olhar assim, os caras vão atirar flecha em tu. Então as Machicolations serviam pra isso. Eram esses buracos que serviam, que te davam ângulo pra atirar flecha e jogar coisas nas próprias muralhas, onde você conseguia isso para tirar coisas e pedras e flechas neles quando eles estiverem encostados na muralha, com proteção ainda, porque você pode fazer isso sem as Machicolations, pode, só que você vai perder toda a sua proteção praticamente, você vai se expor, mas com aquilo você tem a proteção ainda do negócio. Você só joga as coisas, tira flechas ali rapidamente. Então as Crenellations são para isso. As Crenellations eles tinham tanto nos Wardings, quando eles faziam Wardings eles botavam Machicolations nos Wardings, mas também a gente tinha muros com Machicolations, que são esses muros medievais, onde a parte de cima das Crenellations são um pouquinho mais pra frente, aí tem aqueles arcozinhos embaixo. É pra isso que existe. É pra isso que é um pouquinho mais pra frente. Claro, tem muito castelo que isso só existe por estética, pra parecer bonito, por estilo. Mas a maioria deles na Idade Média era por um motivo útil. Era pra eles terem esse espaçozinho. Então o que você faz? Você bota um corbel. O que são os corbels? São esses apoios de pedra. São essas coisas, esses apoios de pedra que saem pra fora, pra você pegar a Crenellation, você empurrar mais pra frente e aí você criar um espaço entre o seu muro e a Crenellation, onde tem esses buraquinhos onde você consegue atirar e jogar coisas no inimigo que chega perto da muralha. Para isso que servem as Machicolations. E aí as Machicolations tinham tanto em muros, tanto nas torres em si, eram bem úteis. Belezura. Ok, continuando. Agora vamos lá. Agora, saindo ali dos muros e tudo mais, vamos ali mais pro centro do castelo. Eu já falei do Keep, que é a construção principal, mas a gente também tem uma coisa chamada Donjon. Nem é em inglês esse nome, eu acho que é em alguma língua europeia, francês ou alemão, alguma coisa do tipo, sei lá. O Donjon, o que ele é o Donjon? O Donjon ele serve pra... Ele basicamente é a área mais alta do castelo. Ele é a construção que leva à área mais alta do castelo. Pode ser tanto uma torre, como pode ser o próprio Keep em si. Como assim? Primeira coisa, a gente pode ter castelos sem donjons, onde é só o Keep. Só que teoricamente meio que o donjon é a área mais alta do
castelo. A gente pode ter castelos com o keep e o donjon, que seria esses castelos com keep e uma torre bem alta. E a gente também pode ter castelos sem o keep e o donjon ser o próprio keep. Você não tem o keep e o donjon é o keep. É essa torre grande e alta onde ele serve como keep. E ele é um keep e um donjon ao mesmo tempo. Basicamente isso, é aquela construção do castelo que leva para a área mais alta do castelo, onde tem um quarto mais alto. Aquilo pode ser, esses quartos mais altos é a área mais difícil de chegar lá. Então lá eles podiam botar ou prisões nesses lugares altos, porque era difícil do cara sair, ou poderiam botar o quarto do nobre. Só que aí você tem um problema, para você fugir de lá é meio que bem difícil. Então ou eles podiam servir como função de outros quartos também, os donjons, né, que são o quarto mais alto. Eles podiam servir com outra função também, servir como observatório também. Enfim, esses são os donjons. Ok, a próxima coisa que a gente tem são os posterns, que é basicamente uma porta pequena de saída, onde você tem o castelo e tudo mais, e aí no fundo do castelo, em alguma área do castelo mais escondida, você tem uma mini portinha que serve como uma segunda saída, uma rota de fuga. Tá, aí você pensa, pô, cara, mas qual que é o sentido de você botar uma porta na muralha? E é uma porta desprotegida, tá ligado? É só uma porta. Por quê? Vamos lá. Pelo fato de ser só uma porta pequena, é muito fácil de proteger. Você tem outra saída alternativa. Se o inimigo descobrir, beleza, isso meio que ferrou, que ele achou o póster. Mas se ele tentar entrar pelo póster, não faz sentido, ele não vai conseguir. Porque é uma mini portinha, uma porta pequena, que só cabe um espaço de pessoa. Não dá pra você enfiar nada ali. Você não dá pra enfiar cavalo, não dá pra você enfiar algum maquinário de cerco, não dá pra você enfiar vários soldados, dá pra você enfiar só uma pessoa. E aí o que acontece? Se alguém for tentar entrar ali, vai ser 1x1. 1x1. Ninguém tem a vantagem, é uma batalha super justa. Um soldado contra outro. Outra coisa que você pode fazer, se os caras tentar passar pela porta, cara, mete outra porta, toca um bando de pedra, sabe? É muito fácil de proteger um mini espaçozinho bem pequeno, porque você pode só mandar um soldado ele vai ficar um x1, ou você pode simplesmente botar uma pilha de pedras bem grande ali, você tampou aquele buraco, aí é bem difícil dos caras tirarem, ou você bota uma grande grade de ferro ali, bota várias paredes de madeira ali, sabe? É bem fácil de proteger uma porta pequena, então faz muito sentido você ter um póster para ser uma segunda saída. E por último, galera, a gente tem o dungeon. O que é uma dungeon? Esse é um nome bem famoso, você já deve saber agora, né? Porque é bem famoso, dungeons. São basicamente o subsolo do castelo. Alguns castelos tinham dungeons, que são subsolos. É um subsolo do castelo. Essas áreas podem ser usadas por diversos motivos diferentes, para diversas funções diferentes. Eles normalmente usavam como prisões, tá? Eles normalmente usavam como prisões, ou simplesmente outra área para você botar coisas. Normalmente você não botava recursos lá, tipo, você não armazenava coisas lá, porque como é debaixo da terra, é um lugar que pode alagar fácil, um lugar que é úmido, então não é muito legal você botar comida e mantimentos lá, então mantimentos ficavam em outros lugares. Mas lá você pode usar como uma prisão, por ser um lugar subsolo, um lugar difícil dos caras fugirem. Fica mais difícil dos caras fugirem do que um lugar que é térreo. Podia botar alguma coisa escondida lá, fazer uma sala escondida. Ou só usar para fazer uma sala que você quiser. Mas normalmente eles botavam prisões mesmo. Então, basicamente isso. O que eu falei aqui no vídeo de hoje, resumindo, eu expliquei para vocês o conceito básico de castelo. Expliquei que a maioria dos castelos eram de madeira e mostrei as partes do castelo. As partes que um castelo poderia ter. Muitos dos castelos não tinham todas essas partes e tudo mais, mas eu mostrei praticamente quase todos os tipos de coisas que o castelo podia ter. Pelo menos as características. Eu não consigo pensar em mais nada aqui, tipo, um castelo pode ter mais esse tipo de coisa. É basicamente isso. Essa aqui foi a primeira parte, tá? Só. Onde eu expliquei coisas mais básicas e tudo mais. Eu acho que eu vou fazer mais uma ou mais duas partes, onde eu vou explicar mais ou menos como que eram os castelos de madeira, tá? Porque como a gente não tem exemplos reais deles, é mais difícil de você descobrir como eles eram. Vou explicar algumas coisas sobre as pinturas
brancas nos castelos, porque os castelos eles tinham pinturas brancas e por quê e qual motivo, etc. Vou explicar também os tipos de torre que existiam, tá? Tipos de torres e tudo mais. E também vou explicar os quartos que tinham dentro dos castelos, os quartos e tudo mais, o que você acharia dentro de um castelo. Explicar motivos também porque torres tem tetos e esse tipo de coisas. Enfim, e alguns estilos mais peculiares de castelos, tá? Basicamente isso, tá? Outra coisa também pra vocês entenderem, nem todo castelo precisa ter um keep ou esse tipo de coisa. Um castelo pode ser simplesmente a muralha em volta com as torres. Tinham muitos castelos onde tinham quartos, onde a muralha era bem grossa. Por quê? Porque dentro da muralha tinha quartos. Tinham quartos, já era a própria construção em si, o próprio keep em si, a própria construção. Onde no meio dele não tinha nada, era uma área livre, sem nada. Onde o castelo todo era basicamente só uma muralha com torres, onde os quartos eram dentro das muralhas. Também tinha esse tipo de castelo, tá? Não precisa ser esse tipo mais clássico que eu mostrei, onde tem um keep ali no meio e tudo mais. O keep pode estar na muralha, o donjon pode estar na muralha também. Enfim, tá? Mas nas outras partes eu vou explicar outras coisas, então acho que eu vou fazer uma mais duas partes. Mas basicamente esse foi o vídeo. Muito obrigado. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Se eu errei alguma coisa histórica que vocês perceberam, querem me corrigir, fale também, por favor. Eu não sou perfeito, eu acabo errando, posso acabar errando também. Mas enfim, é basicamente isso. Muito obrigado por tudo. Se inscreva se você quer receber mais vídeos, dá like se você gostou. E compartilha com pessoas que você conhece que tem interesse também nesse tipo de tema, para você e ela ganharem mais conhecimento sobre história no geral. Enfim, muito obrigado e até mais.